Olá pessoal, muito bom dia, professor Jefferson. Vamos falar sobre um assunto interessantíssimo, iluminismo. Vou repetir, iluminismo, também chamado de Era da Ilustração. O iluminismo ele foi um movimento filosófico, um movimento intelectual que surgiu na Inglaterra e acabou tomando conta de toda a Europa, tá? A França foi um grande berço do iluminismo, bem como outros países, tá? E esses pensamentos se espalharam por todo o mundo. Tá? O que é qual é o objetivo, quais as características principais do iluminismo? Veja, para entender isso, precisamos compreender um pouquinho da sociedade naquela época. A sociedade, ela vivia fundada no sistema absolutista, também chamado de sistema do antigo regime. No antigo regime, quem dominava era a nobreza, grandes proprietários, senhores de terra, que há muitos anos dominavam a Europa. E a partir de então, você começa a ter o desenvolvimento de uma classe social muito forte e poderosa, muito rica também, intelectualizada, chamada de burguesia. A burguesia vai começar a brigar por espaços dentro do Estado que não tinha. O Estado era dominado pela nobreza. A questão de evolução dentro do Estado era muito difícil. Para você se tornar um nobre na França, por exemplo, você tinha que comprar o título de nobre. E mesmo assim ainda não era considerado um nobre. Era considerado um nobre toguês, um nobre de toga, tá? E aí o que acontece? Lá na Europa, a burguesia começa a ganhar força e começa a dar fundamento teórico ao seu pensamento. E aí nós vamos ter grandes pensadores lá na Europa. Dentre eles, podemos destacar Jean-Jacques Rousseau, tá certo? Que defendia o contrato social. A população, o povo, pode contratar o governante e também pode demiti-lo. O povo é dono do governo, tá? O povo é quem contrata. Jean-Jacques Rousseau também defendia a ideia do bom homem, né? O homem é bom por natureza, a sociedade é quem corrompe ele, né? Vamos discutir isso na aula de filosofia. Tivemos também Voltaire, né? Voltaire, ele defendia. Deixa eu ver aqui. Voltaire. Bom, Voltaire. Voltaire, ele vai defender o homem, a liberdade de expressão e a liberdade religiosa. Veja, havia outros aspectos de defesa desses filósofos, mas aí eu vou destacar os principais. Voltaire defendia a liberdade religiosa e liberdade de expressão. Uma frase muito interessante dele que diz: posso não concordar com o que dizes, mas defenderei até o fim o teu direito de falar. Nós vamos ter John Locke, David Ricardo, que vai defender o liberalismo econômico e político. Vamos ter um filósofo muito importante que vai nos influenciar muito, que vai ser Montesquieu, o Barão de Montesquieu, que vai defender principalmente a tripartia do poder no seu livro O Espírito das Leis, tá? E a tripartia do poder vai influenciar inclusive a nossa forma de governo, porque ele vai defender os poderes executivo, legislativo e judiciário, que é a base do nosso governo hoje. Então veja, destacando aqui esses três filósofos. Rousseau, o contrato social, o povo é quem escolhe, quem determina quem vai governar. Isso está no nosso fundamento democrático, tá? Nós é quem escolhemos o governante, tá bem? Temos aí o Voltaire, que defendia a liberdade de expressão religiosa, que é um dos grandes fundamentos da nossa Constituição, a defesa da liberdade religiosa e da liberdade de expressão. Temos direito e temos que ficar de olhos bem abertos para não perder esse direito de maneira nenhuma. Tivemos também ainda o Montesquieu, que eu acabei de falar, tá certo? Que defendia a tripartia do poder. Esse movimento iluminista ele vai se espalhar com grande força pela Europa a partir de um movimento importante chamado enciclopedismo, tá? Liderado por Diderot e D'Alembert. Eles vão difundir o enciclopedismo pela Europa e aí você tem um surgimento, né? Já tinha tido o surgimento da impressora durante a Reforma Protestante e isso vai
espalhar com grande força as ideias iluministas e vão chegar até a gente, tá certo? O iluminismo vai ser base, então, para grandes revoluções, como a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, no Haiti, a Revolução Inglesa e muitos outros movimentos, porque não vão mais aceitar a velha oligarquia que comandava a Europa durante muitos anos. Então, veja, a partir do momento que existe um pensamento diferenciado, as pessoas começam a entender que é necessário mudar, e quando esse pensamento realmente ele é fomentado, as pessoas acabam conseguindo derrubar antigas estruturas que já não acompanham mais o pensamento atual, o pensamento moderno. Deus abençoe, pessoal. Forte abraço, professor Jefferson, e até a próxima.